Daqui a pouquinho eu vou passar para a Lívia, porque a Lívia tem um assunto super importante hoje, que é o Outubro Rosa. Que eu tô aqui até com o meu símbolo, ó, que bonitinho, do Outubro Rosa, que é da campanha, essa campanha tão especial de prevenção ao câncer de mama, não é, Lívia? Paty, que lindo, viu? Você com esse símbolozinho aí. E é realmente, o programa hoje tá demais, porque Outubro Rosa é um mês de extrema importância para as mulheres. E hoje recebemos aqui no estúdio, de Presidente Prudente, a mastologista doutora Maria Assunção Azevedo e a Cássia Spirini, representando o Grupos Amiga do Peito. Doutora, seja muito bem-vinda, Cássia também. E ó, o pessoal de casa tá assistindo hoje o programa com a gente, nesse mês especial de Outubro Rosa. Eu gostaria que você começasse por que o câncer de mama é tão importante de ser falado, especialmente nesse mês. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos que nos assistem. O outubro é um mês que o mundo inteiro se veste de rosa por uma causa muito nobre, porque o câncer de mama é o segundo tumor que mais atinge as mulheres e no Brasil a estimativa do Ministério da Saúde é que mais de 73 mil mulheres sejam diagnosticadas no ano 2025 com câncer de mama. É uma doença que ainda tem uma alta taxa de mortalidade, matando mais de 18 mil mulheres no ano 2021. E por que esse mês? Porque é um mês de conscientização. Conscientizar que é uma doença de alta incidência, que atinge muitas mulheres e que é totalmente curável. A cura atinge mais de 95% dos casos quando diagnosticada precocemente. Ou seja, nós precisamos, é um mês em que as mulheres precisam se informar, se conscientizar, trazer essas informações para as suas vidas, de dois aspectos muito importantes: a prevenção primária, ou seja, hábitos de vida saudáveis, e o diagnóstico precoce, através da mamografia, após os 40 anos, para que a doença seja diagnosticada precocemente e curada. É isso mesmo. E eu soube já ouvi falar muito sobre isso, que nesse mês de Outubro Rosa, por conta de toda essa campanha, aumenta, né, o número de pessoas fazendo exame. Com certeza. Existe a lembrança, existe uma conscientização em massa que realmente proporciona, né, a informação e as mulheres procuram mais. E as pessoas que estão em casa, o que as mulheres precisam observar no próprio corpo e que sinais jamais devem ser ignorados? A mama, ela deve ter a atenção da mulher em qualquer idade. Nós temos um aumento do câncer de mama após os 50 anos, mas nós temos 30% dos casos abaixo dos 50 anos. Então, qualquer alteração na mama, seja notar alguma alteração, uma região mais espessada, um tumor, notar a saída de secreção pelo bico do seio de forma espontânea, alguma alteração na característica da mama, se está mais inchada, se está mais avermelhada, se está mais retraída, uma coceira constante com ferimento no bico do seio, tumor na axila, caroço na axila. Então, qualquer alteração que tenha na mama, em qualquer idade, não só mulheres, mas também homens. Então, o homem tendo qualquer alteração deve procurar o mastologista, porque nós temos um índice muito pequeno de câncer de mama, 100 mulheres para cada um homem, mas os homens também têm câncer de mama. Então, qualquer alteração que sentir, deve procurar o mastologista. Muito obrigada, doutora. A Cássia está aqui hoje representando um projeto lindo que transformou a dor de muitas mulheres e o medo em acolhimento, conhecido como Amigas do Peito. Cássia, seja bem-vinda também e conta pra gente, pro pessoal de casa, como funciona esse projeto. E a Patrícia Andri, que na sequência já tem uma perguntinha para você. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos. O Grupo Amigas do Peito, ele acolhe essas mulheres, né, após o diagnóstico de câncer de mama ou após a cirurgia, no leito hospitalar, logo após a cirurgia, e a gente já faz esse abraço nela lá no leito e a convida a participar do nosso grupo. O objetivo principal do grupo é realmente acolher, mostrar que ela não está sozinha, que ela tem o nosso apoio, ela tem todo o apoio da família, muitas têm o apoio da família, dos amigos, dos familiares, mas lá nós temos
esse carinho a mais. Ela vai conviver com outras mulheres que estão passando Pela mesma situação. pela mesma situação ou já passaram, porque elas não têm alta, elas continuam lá conosco, né? Uma dando força para a outra. Ela indo para o nosso grupo, então lá ela vai ter fisioterapia, o pilates, a psicóloga, nutricionista, assistente social, temos esteticista, nós vamos fornecer lenço, turbante, gorrinhos de lã, né? Empréstimos de perucas de cabelo. Que legal. Sim. E após ela terminar a químio, a gente tem um kit de shampoo e tônico capilar que ajuda a crescer o cabelo mais rápido. Que interessante. Patrícia Andrique, pode fazer a sua pergunta. Oi, Cássia. Olá, meninas, tudo bem? Imagino que vocês devam ter histórias muito marcantes, mas eu queria saber se vocês têm alguma que assim realmente mostra o poder e a união das mulheres. O poder e a união das mulheres, Tá. uma história marcante. Tô passando aqui porque ela não escuta, então eu tô Olá. repassando a pergunta. Sim, tem vários casos que a gente se emociona, né, e vive com elas, né? Então, um que nos marcou muito foi de uma paciente que ela ainda tinha os filhos pequenos, teve que fazer a mastectomia total e a princípio ela não pôde fazer reconstituição. E nesse momento de dor, né, com filhos pequenos, e o marido simplesmente abandonou, né? Então, ela tinha os outros membros da família, mas o alicerce principal, né, que a gente vê no momento, era o esposo. E ele simplesmente a abandonou, né? Então, foi um momento bem difícil para ela e que a gente deu todo esse suporte, né? Então, hoje a gente vê assim que ela está totalmente curada, ela refez a reconstituição, hoje os filhos já estão crescidos, estudados, ela voltou para o mercado de trabalho também. Então, essa é uma das histórias assim de superação e que a gente fica muito feliz que a gente acompanhou, né? legal. Então, toda essa dor, além da dor da doença, a dor de ficar sozinha, sem aquela pessoa que ela ia confiar tanto nesse momento, né? Sim. Ia precisar tanto. Flávio Zani, você tem uma pergunta aí de Araçatuba? Tenho sim, Lívia. Tô adorando a conversa, a entrevista. Muito importante a gente falar sobre esse assunto, sobre o Outubro Rosa, sobre o acolhimento dessas mulheres que se descobrem aí com a doença, né, com o câncer de mama. Então a minha pergunta vai para a doutora Maria Assunção. Doutora, você percebe que as mulheres elas estão se cuidando cada vez mais ou ainda existe uma certa resistência quando a gente fala de prevenção ao câncer de mama? As mulheres se cuidam mais, então naturalmente as mulheres têm um maior cuidado com a saúde e nós estamos tendo uma ajuda muito grande, especialmente recentemente o governo, o Ministério da Saúde liberou a mamografia para mulheres acima de 40 anos e as mulheres realmente elas estão mais atentas à sua saúde e nós temos um pouco de resistência ainda. Fábio, nós ainda temos no Brasil 40% acima de 40% das mulheres diagnosticadas tardiamente. E isso é a causa da maior mortalidade e isso é a causa do Outubro Rosa. A gente precisa diminuir esse índice de mortalidade aumentando o diagnóstico precoce. E uma das resistências ainda é o medo. Então, as mulheres ainda têm muito medo de buscar, vai que eu procure e ache, né? E isso a gente precisa desmistificar. Quanto mais cedo encontrar, melhor. É uma doença que precisa ser buscada, é uma doença que precisa ser procurada, né? Através da mamografia, através do autoexame que ajuda não ao diagnóstico precoce, mas também ajuda a detectar a doença. E as mulheres precisam também, além de cuidar da saúde, elas precisam se cuidar um pouco mais, né? As mulheres vivem uma vida muito atarefada e precisam cuidar mais da alimentação, cuidar mais da prática de atividade física, elas têm um cuidado muito grande com os outros, mas elas precisam tirar a resistência do medo e cuidar um pouco mais delas mesmas. Muito obrigada. Bom, para encerrarmos essa entrevista maravilhosa, se a senhora pudesse deixar
um conselho para todas as mulheres que estão nos assistindo, qual seria? Seria: mulheres, se cuidem. Se cuidem, e se cuidar é valorizar a vida. Valorizar a vida é ter uma alimentação saudável, é a prática de atividade física, é saber gerenciar um pouco melhor o estresse, dormir melhor, não fumar, não beber e ter boas conexões sociais. É esse cuidado consigo mesmo que previne não só o câncer, mas tantas outras doenças. E substituam o medo pela informação. Que essa informação passada no Outubro Rosa conscientize a todas e que esse rosa perdure por todos os meses do ano. Isso aí. E Cássia, muito obrigado, você também. E para a gente já finalizar, quem se sensibilizou com esse projeto e quer contribuir, o que fazer? É só entrar nas nossas redes sociais, Amigas do Peito, Presidente Prudente. Nós temos o Instagram e o Facebook. Você entra lá e você pode contribuir. Vai ter lá o acesso, Todas as informações, todo o nosso projeto está ali. Gente, muito obrigada mais uma vez. E você aí de casa, muito mais do que um laço rosa, o Outubro Rosa é um lembrete. Se cuidar é um ato de amor. Flávio Zani, com você por aí. Excelente as suas palavras, viu, Lívia? É isso mesmo. E o que a doutora falou aí é muito importante, né? A gente usa o Outubro Rosa, claro, como uma forma da gente se voltar mais ao tema, assim como agora vai chegar o Novembro Azul, depois tem o Dezembro Vermelho, se não me engano, em relação a doenças sexualmente transmissíveis, e praticamente todos os meses do ano tem pelo menos uma cor que faz referência a algo da saúde, né? Física ou mental. Mas é importante que se discuta sempre sobre o câncer de mama, câncer de próstata e doenças desse tipo durante o ano inteiro, para que essa questão da prevenção aconteça de fato, não é? Para que as doenças, quando identificadas, estejam num estágio mais inicial, com maior chance de tratamento. Então, parabéns pela entrevista e pelas informações que foram levadas ao nosso público a partir de agora, viu?